Fala pessoal, tudo tranquilo? Então a aula de hoje vai ser dedicada ao demonstrativo de resultado do exercício, o famoso DRE, para fecharmos então os dois demonstrativos que iremos abordar com mais detalhes, né? O primeiro deles foi o balanço patrimonial e agora o demonstrativo do resultado. Então o demonstrativo, esse DRE, ele descreve todas as operações financeiras que foram realizadas na empresa, né, em um determinado período. A lei exige, então, que ele seja apresentado anualmente, como foi percebido nas aulas anteriores, mas, como forma gerencial, ele é utilizado regularmente, né, mensalmente, trimestralmente, né, enfim, o gestor tem total liberdade de pegar esse demonstrativo, né, escolher um determinado período que ele gostaria de analisar, né, e verificar como estão as operações financeiras da empresa e assim apurar se teve lucro ou prejuízo. Então é um dos demonstrativos mais importantes que a contabilidade aí, de custos, contabilidade gerencial, né, auxilia na formulação. O assistente financeiro utiliza essas informações para fazer análises e verificar o andamento do negócio. Então, um dos mais importantes demonstrativos financeiros, que mostram, né, se a empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo naquele determinado período. Também mais para frente a gente vai ver algumas análises que são possíveis fazer a partir desse demonstrativo, que são de extrema importância para a análise gerencial. E ele segue o princípio do regime de competência. A gente já falou algumas questões relacionadas a isso, vamos falar mais para frente, mas esclarecendo o que é o regime de competência. A gente tem regime de competência e tem também o regime de caixa. O regime de competência é aquele registro de lançamentos que é realizado no período da competência da receita ou da despesa. Depois eu vou dar um exemplo para fixar melhor esse conteúdo. E o regime de caixa, ele apropria as receitas e despesas no período onde ele foi desembolsado ou recebido, né, em questões de recursos financeiros. Os exemplos que a gente distingue os dois quando a gente fala em regime de competência, a gente está falando do demonstrativo de resultado, e quando a gente fala regime de caixa, a gente está falando do fluxo de caixa. Um exemplo para ficar melhor aí o entendimento. Uma empresa realizou uma venda de R$1.000, aqui nesse caso, no mês de julho, e ele parcelou essa venda em 10 vezes, né? E o início do pagamento da primeira parcela vai ser em agosto. Então, efetuou uma venda de R$1.000 no mês de julho, parcelou essa venda, esses R$1.000, em 10 parcelas de R$100, e a primeira parcela de R$100 vai ser recebida em agosto. Pelo regime de competência, os R$1.000 esse da venda, eles são contabilizados na totalidade, né? Então todos os R$1.000 dentro da receita do mês de julho. Então todos os R$1.000 entram no demonstrativo de julho. Mas no fluxo de caixa vai aparecer somente em agosto com a entrada da primeira parcela dos R$100. Então essa é a principal diferença entre regime de competência e regime de caixa. Só formalizando mais o exemplo, né? O demonstrativo então de julho apresenta a receita na totalidade dos R$1.000, que foi a venda. O fluxo de caixa, se fosse um exemplo que essa empresa só fez essa venda, por exemplo, né? Então, demonstrativo de julho entra os R$1.000, o fluxo de caixa de julho não entra nada, porque a parcela só começa a ser paga no mês de agosto, e só vai entrar a parcela no mês de agosto dos R$100. Então, aqui que é a diferença do competência e caixa. Competência é no mês que acontece tudo, todo o valor, e regime de caixa é onde há as entradas, né, os recebimentos ou pagamentos das parcelas, digamos assim, né, quando efetivamente tu tem o desembolso do recurso ou o recebimento daquele recurso. Só para deixar bem claro aí a questão do regime de caixa e regime de competência. O objetivo desse demonstrativo é mostrar toda a composição, desde a receita bruta, desde o faturamento bruto da empresa, até o desdobramento do resultado líquido, lucro líquido, né, em um exercício, né, que é determinado pelo período que o gestor quiser. A lei exige anualmente, onde esse demonstrativo deve ser formalizado anualmente, porém, para a tomada de decisão,
o gestor pode escolher os períodos que ele bem entende. Normalmente é feito isso mensalmente. Fecha o mês, o gestor, né, formula o seu demonstrativo de resultado e assim faz as análises em cima daquelas informações daquele período mensal e toma as decisões necessárias, né, para ações de melhorias. Então, é uma ferramenta essencial para a avaliação do desempenho da empresa, já que a gente está apurando despesas, receitas, né, e apurando qual que é o lucro da empresa. Então, é uma avaliação de desempenho essencial para a tomada de decisão. Pela lei 6404, tem algumas regras que definem essa estrutura do demonstrativo. Então, ele tem que constar a receita bruta, que eu marquei em negrito os principais pontos. Deve conter, então, a receita bruta, as deduções das vendas, normalmente são abatimentos e alguns impostos, a receita líquida, o custo da mercadoria, o custo do serviço ou o custo do produto vendido. Mais para frente já vê, no próximo slide a gente já vê a diferença dos dois. O lucro bruto, né, contabilização das despesas, a apuração do lucro operacional, também chamado de lucro antes dos juros e impostos, LAGIR, vai ver depois. O resultado do exercício antes do imposto, LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda. Assim faz a provisão também no imposto. Descontar as participações dos sócios, né, as debêntures, empregados, as partes beneficiárias, por aí vai. E por fim, o lucro ou prejuízo líquido do exercício. Então a lei apresenta que o demonstrativo de resultado deve conter essas informações aqui, a fim de cumprimento anual lá para informação. Essa estrutura se desdobra basicamente nessas questões aqui. Então, primeiro temos a receita bruta, que é a venda total da empresa, menos as deduções, que são os impostos, o estorno sobre venda, o imposto sobre a venda, igual a receita líquida. Menos, depois da receita líquida, menos o custo da mercadoria vendida, o CMV, quando é uma empresa de comércio, o CPV, que é o custo do produto vendido quando é uma empresa do ramo industrial, ou o custo do serviço prestado quando é uma empresa prestadora de serviços. Então, depois da receita líquida, desconta esse custo da mercadoria, né, ou o custo do produto, ou o custo do serviço, para então ter o lucro bruto da empresa. Depois do lucro bruto são descontadas as despesas, todas elas, administrativas, operacionais, né, financeiras, né, todas as despesas, para então ter o lucro operacional, também chamado de LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Depois, menos os juros. Esses juros aqui são juros de financiamentos, empréstimos que a empresa tem, são descontados depois do lucro operacional, porque não provém de atividades operacionais, né? São recursos financeiros, provindos de recursos financeiros, então desconta depois do lucro operacional, para ter então o lucro antes do imposto de renda, que é o LAIR. Depois desconta os impostos, né? Normalmente imposto de renda, CSL, por aí vai, para então sair o lucro antes das participações. Então, descontar as participações, né, societárias, Prolabore, né, etc. E, por fim, o lucro líquido. Algumas versões sintéticas desse demonstrativo, vocês podem notar, não vão ter, né, esse LAIR, não vão ter o lucro antes das participações aqui, principalmente empresas do Simples. Esses impostos, o imposto do Simples, ele é descontado todo nas deduções. Então, algumas versões mais sintéticas de empresas do Simples Nacional, alguns tópicos aqui não vão aparecer. E se caso aparecer, como a empresa não tem nenhuma atividade, né, nenhuma conta que desconta ali, vai ser zero, né? Mas então fica só uma dica, se caso vocês perceberem alguma versão sintética desse demonstrativo. Eu montei um exemplo aqui para fixar melhor o conteúdo. Até eu vou fazer ele paralelo aqui a um Excel que eu monto junto. Aqui eu tenho o resultado, mas eu vou montar Excel para fazer junto com vocês. Aqui. Depois eu vou passar alguns exercícios e esses exercícios vocês vão precisar fazer ele aí. Então vou só abrir um Excel aqui para a gente fazer junto isso aí. Então, vamos lá. Uma determinada empresa
teve vendas brutas totais no valor de 100 mil. Então, receita bruta, venda bruta, faturamento, isso é tudo é receita. Né? Então, 100 mil reais é o faturamento bruto dele, ou as vendas brutas totais, 100 mil reais. As deduções somam 8% da receita bruta. Então, as deduções, aqui ele está dizendo que custa 8% disso. Então, aqui, deduções igual 8% vezes os 100 mil. Tem ali 8 mil reais. A receita líquida vai ser a receita bruta, igual receita bruta, menos as deduções. Então, vou ter aí uma receita líquida de 92 mil reais. Ok. O CMV, né, o custo da mercadoria vendida, corresponde a 30% da receita bruta. Ok. Então, quer dizer que tudo que ele vende, né, 30% daquele valor, corresponde ao custo da mercadoria vendida, o custo que ele adquiriu lá no fornecedor. Então, aqui CMV vai ser igual a 30% vezes o que? A minha receita bruta. Então, receita bruta, ok, 30 mil reais. O meu lucro bruto, então, vai ser igual a minha receita líquida menos meu CMV. Saindo, então, um lucro bruto de 62 mil reais. Vamos lá. A empresa paga... vamos lá. As despesas totais somam 30 mil reais. Então, todas as despesas ele botou numa conta só. Despesas administrativas, né, financeiras, né, tudo ele somou numa conta só, para facilitar a nossa vida aqui nesse exemplo. Mas pode aparecer questões onde ele detalha isso aqui, estratifica em quais despesas são. Vocês podem, né, vocês devem estratificar também no demonstrativo, porque quanto mais detalhado for o demonstrativo, melhor vai ser a gestão da empresa, melhor vai ser a análise do assistente financeiro, do gestor financeiro, acerca das informações que ele está vendo ali no informativo. Né? Então, as despesas aqui, 30 mil. Lucro operacional, nosso da giro vai ser igual meu lucro bruto menos minhas despesas. Então, lucro operacional de 32 mil reais. A empresa paga R$1.000 de juros sobre financiamentos. R$1.000, ok, 1.000. Opa, 1.000. Meu LAIR vai ser então 32 menos os 1.000. O que é esse 1.000 aqui? Juros. Juros sobre algum empréstimo que ele tenha feito, algum financiamento, né, algum rotativo, né, enfim, algum capital de giro. Todos os juros sobre empréstimos é lançado aqui nessa conta aqui, juros. Então, o LAIR, que é meu lucro antes do imposto de renda, vai ser o meu lucro operacional menos meus juros. Então, 32 menos 1, 31. Ok. A alíquota dos impostos somos 25%. O imposto, nesse caso aqui, é o imposto sobre o LAIR. Então, igual 25% vezes os 31. Né? Sempre vai ser assim. Quando não falar diferente aqui, sempre o imposto que é falado, que é informado aqui, ele vai ser sobre o LAIR. Então, 25% vezes os 31 mil, que dá 7.750. Então, meu lucro antes das participações vai ser os 31 mil menos os 7.750. Então, 23.250 é o meu lucro antes das participações. A estrutura do DRE e a por lucro. Então, ele não informou aqui que paga participações. Então, participações, zero. Né? Como não informou, a gente não vai citar ali. Então, meu lucro líquido vai ser meus 23 menos minhas participações. Como é zero, o meu lucro líquido, então, é 23.250. Então, eu posso escrever aqui como lucro líquido de 23.250 mil reais. Ok, aqui eu tinha colocado a resolução do exercício, que esse slide vai ficar para vocês aí, mas é exatamente a mesma estrutura de cálculo que a gente fez no Excel agora. Então, vale vocês desenvolverem o Excel, né, criarem uma planilha só para verificar esses cálculos e revisar essa estrutura aqui. É muito útil, muito importante que vocês consigam, né, que vocês saibam lidar com esse cara aqui e saber estruturar ele também. Tá? Algumas análises que são realizadas em cima do demonstrativo estão citadas aqui. Então, o primeiro deles é a lucratividade, né, que é a divisão do lucro líquido pela receita bruta,
que ele me diz quantos por cento está me rendendo esse meu negócio a partir de quanto eu vendo na minha receita bruta, né? A rentabilidade, que é o meu lucro líquido dividido pelo meu investimento, que vocês podem ver algumas variações, também tem o ROE, que é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, é basicamente quanto que está me rendendo de lucro líquido a partir do investimento que eu tenho aplicado nessa empresa. É o meu índice de rentabilidade, muito utilizado também para comparativo, né, os benchmarking de investimentos no mercado financeiro, por exemplo. Eu tenho uma empresa lá que me rende, digamos, 5% ao ano, que eu dividi o lucro líquido pelo meu investimento, a empresa me deu 5%. E eu tenho um investimento no mercado financeiro, digamos, que me rende 8%. Aí vem a questão, se eu vou expandir essa empresa, vale a pena eu expandir ela, investir mais dinheiro buscando os 5%, ou vale a pena pegar esse recurso e investir no mercado financeiro, por exemplo, que rende 8%, que rende mais? Então, aqui entra muita questão gerencial. A partir de um demonstrativo de resultado, tu vai ter visões mais sistêmicas do negócio e ver a aplicação melhor, né? Maximizar a riqueza do dinheiro, maximizar esse recurso que tu tem. Então a rentabilidade ela é um indicador que ajuda muito nisso. Ver se eu tenho investimentos fora da minha empresa que estão rendendo mais que esse, que é um balizador se eu invisto mais ou não. Ok? E outros são os informativos as análises baseadas nas margens. Margem bruta, que é o lucro líquido dividido pelo lucro bruto, da minha relação, principalmente do custo, né? A margem operacional, que é o lucro líquido dividido pelo lucro operacional, que inclui as despesas também operacionais, e a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida, outra análise também utilizada. As duas principais que eu vejo bastante utilização é a lucratividade e a rentabilidade, mas fica também as margens como forma de análise, que são também bastante utilizadas do demonstrativo de resultado. Aqui eu peguei o mesmo exemplo anteriormente, só além da estruturação do demonstrativo e apurar o lucro líquido, eu também coloquei aqui para calcular a lucratividade. Qual que seria a lucratividade desse negócio aqui? Então, a lucratividade como a gente já visto, é o lucro líquido dividido pela receita bruta. Então, eu divido meus 23.250, que foi o lucro líquido que foi apurado ali no demonstrativo, dividido pela minha receita bruta total, que é os 100 mil. Então, me deu uma lucratividade de 23,25%. O que quer dizer esse 23,25%? Que a cada real que eu vendo, 23 centavos é lucro líquido que sobra dessa venda. Então é um indicador muito representativo, que é aquele análise, né, quanto mais melhor. Então, essa é uma das análises aí, a lucratividade. Vou deixar como atividade algumas leituras complementares também em relação a margens, para vocês fortalecerem o conhecimento. Deixar também umas atividades para estruturação demonstrativo e também para cálculo de rentabilidade e lucratividade. E na próxima aula, uma das aulas mais importantes aí em relação aos demonstrativos contábeis, que é a gente ver quais que são as relações entre o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. Também eu vou incluir aqui o fluxo de caixa, que daí a gente faz a relação regime de caixa vezes o regime de competência e qual que é a relação que ele tem com o balanço patrimonial. Que é muito importante a gente saber quais que são as relações, o que impacta nas análises, qual que é a função da agente financeiro aí acerca dessas relações. Então, essa foi uma aula básica sobre demonstrativo, para vocês conhecerem a estrutura, saberem como que estrutura esse demonstrativo, baseado na lei. Também algumas análises que são feitas em cima desses demonstrativos, que é o gestor financeiro, é o que mais importa, é a análise que é feita. O setor contábil desenvolve aquele demonstrativo e o assistente financeiro, o gestor financeiro, pega esse demonstrativo, faz as análises e toma, né, ações para a melhoria do negócio. Então vai ficar os exercícios para vocês reforçarem, né, a fixar aquela estrutura do demonstrativo,
e fazer ações de análise também. A qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.